Durante uma tempestade interminável, um homem rico e doente teve seu carro enguiçado em uma rua alagada. Ao bater à porta de um simples e pequeno lar, encontrou uma menina pobre que o olhou sem medo, apenas com silêncio triste. Naquele lar silencioso, seu coração encontrou cura em algo que a ciência jamais explicaria. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. A chuva castigava o asfalto irregular da estrada que cortava Águas Claras, pequeno município no interior da Bahia. A água caía sem trégua, formando córregos improvisados nas laterais da via. O Jaguar preto, símbolo do luxo e poder de seu proprietário, agora não passava de uma carcaça inútil em meio àquela tempestade impiedosa. Dentro dele, Augusto Mendonça respirava com dificuldade, sentindo o peito comprimir como se uma mão invisível o esmagasse por dentro. Aos 54 anos, Augusto era um dos empresários mais influentes de Salvador, dono de uma construtora responsável por erguer condomínios de luxo à beira-mar. Ele acumulara fortuna suficiente para 3 gerações. No entanto, o dinheiro não comprava saúde. Há 5 anos lutava contra uma cardiomiopatia grave que consumia suas forças dia após dia. Os médicos mais renomados do país haviam sido consultados, tratamentos experimentais testados, mas a doença avançava, indiferente aos zeros em sua conta bancária. Augusto havia saído de Salvador naquela manhã para visitar um terreno em Águas Claras, onde planejava seu próximo empreendimento. A viagem de negócios se transformou em pesadelo quando a tempestade o pegou na estrada e o motor de seu carro falhou, rendendo-se às águas que subiam rapidamente. "Maldita seja essa chuva", murmurou, observando a água que já alcançava os pneus. Com as mãos trêmulas, tateou o bolso interno do paletó encharcado, certificando-se de que a fotografia antiga ainda estava ali, protegida em seu invólucro plástico. Era seu único tesouro verdadeiro, a única coisa que ainda o conectava, a um tempo em que não era apenas um homem rico e doente. Reunindo as poucas forças que lhe restavam, Augusto abriu a porta do carro e sentiu o impacto da água fria contra suas pernas. Mancando ligeiramente, começou a caminhar sob a chuva torrencial. Cada passo parecia sugar toda sua energia, a respiração falhando a intervalos irregulares. A visibilidade era quase nula, mas ao longe conseguiu distinguir o contorno de algumas casas simples. A pequena vila de pescadores e agricultores contrastava drasticamente com os ambientes que Augusto frequentava. Casas de alvenaria sem reboco, algumas ainda de taipa, formavam uma comunidade modesta, onde o tempo parecia correr em outro compasso. Seguiu em direção à primeira casa que viu, uma construção simples pintada de um azul já desbotado pelo tempo, com um pequeno alpendre de madeira na frente. Ao se aproximar, Augusto sentiu uma pontada mais forte no peito. Encostou-se à parede externa, tentando controlar a dor. Bateu na porta com o que restava de suas forças. Enquanto esperava, vislumbrou pelo vidro embaçado da janela uma menina. Ela o observava com curiosidade, os olhos grandes e escuros transmitindo uma tristeza que parecia profunda demais para alguém tão jovem. Por um instante, seus olhares se cruzaram através do vidro molhado. A menina não demonstrou medo, apenas uma curiosidade silenciosa. Havia algo naquele olhar que o paralisou, algo familiar que ele não conseguia precisar. A criança se afastou da janela, desaparecendo no interior da casa. Momentos depois, a porta se abriu. Uma mulher de cerca de 35 anos surgiu, usando um vestido simples e com os cabelos negros presos em um coque improvisado. Ao vê-lo, seu rosto assumiu uma expressão de choque misturado com descrença. "Meu Deus, Augusto?" O nome pronunciado por ela o atingiu como um raio, como aquela mulher o conhecia. Tentou focar o olhar no rosto dela, lutando contra a tontura que o acometia. Então, o reconhecimento veio como uma onda avassaladora. Era Joana Alves, a mulher que ele havia abandonado 10 anos atrás quando ela lhe contou sobre a gravidez. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Augusto sentiu as pernas fraquejarem.
O mundo girou à sua volta e a escuridão começou a dominá-lo. A última coisa que viu foi o rosto preocupado de Joana se aproximando enquanto ele desabava no chão de madeira do alpendre. Quando voltou a si, estava deitado em um sofá simples, coberto por uma manta de crochê colorida. A casa era pequena, mas aconchegante. As paredes, apesar de descascadas em alguns pontos, estavam decoradas com desenhos infantis e algumas fotografias em porta-retratos simples. Um ventilador de teto girava lentamente, espalhando o ar úmido pelo ambiente. Joana apareceu vinda da cozinha, carregando uma caneca fumegante. Seu rosto demonstrava uma mistura de preocupação e desconfiança. "Você desmaiou. Está melhor agora?" perguntou, colocando a caneca em uma mesinha de madeira ao lado do sofá. "Sim, obrigado", respondeu Augusto com a voz fraca. "Eu não. Esperava encontrá-la aqui, Joana." "Nem eu esperava vê-lo novamente, Augusto, muito menos neste estado", ela respondeu secamente. O silêncio pesado que se seguiu foi interrompido pela chegada da menina. Ela entrou na sala timidamente, os olhos curiosos fixos no estranho deitado em seu sofá. Usava um vestido simples estampado com pequenas flores e segurava contra o peito um caderno de desenhos. "Esta é Mariana", disse Joana, indicando a menina com um gesto suave. "Minha filha." Augusto sentiu como se algo o golpeasse novamente. A menina tinha os mesmos olhos escuros da mãe, mas o formato do rosto, o queixo ligeiramente pontudo e a maneira como franzia a testa ao observá-lo eram inconfundivelmente seus. Não havia dúvida. Aquela era a criança que ele nunca quis conhecer. "Oi", disse Mariana com voz baixa, ainda mantendo distância. "Olá", respondeu Augusto, tentando controlar a emoção que ameaçava dominá-lo. "Mari, por que não vai para seu quarto enquanto converso com o Ed, senhor?" pediu Joana, acariciando brevemente os cabelos da filha. A menina assentiu e saiu silenciosamente, lançando um último olhar curioso para Augusto antes de desaparecer pelo corredor. Quando ficaram sozinhos, Joana cruzou os braços e o encarou. "Que faz em Águas Claras, Augusto? E por que bateu à minha porta?" "Eu vim a negócios, meu carro quebrou na estrada devido à tempestade. Não fazia ideia de que você morava aqui", explicou ele, sentando-se com dificuldade no sofá. "Na verdade, não sabia nem que você havia se mudado de Salvador." "Precisei recomeçar longe dali. Criar uma filha sozinha não é fácil, especialmente quando o pai desaparece sem deixar rastros", respondeu ela com amargura contida. Augusto baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar acusador de Joana. "Estou doente, Joana. Os médicos dizem que não tenho muito tempo." "Sinto muito por isso", disse ela, seu tom suavizando ligeiramente. "Mas o que espera de mim agora? Compaixão? Perdão?" "Não espero nada", respondeu ele sinceramente. "Só preciso de um lugar para passar a noite até que a tempestade diminua e eu possa chamar um mecânico. Posso ficar em um hotel se houver algum por perto." Joana riu sem humor. "O único hotel de Águas Claras fica do outro lado da cidade, e com essa chuva, as ruas estão intransitáveis. Você pode ficar no quarto de hóspedes, mas só até que consiga consertar seu carro." Antes que Augusto pudesse agradecer, uma nova onda de dor o atingiu. Ele pressionou a mão contra o peito, o rosto contorcido em agonia. Joana, alarmada, aproximou-se rapidamente. "Você precisa de um médico. Vou ligar para Dr. Mateus", disse ela, já alcançando o telefone. "Não vai adiantar", murmurou Augusto entre dentes. "É uma condição crônica. Tenho os remédios comigo." Com mãos trêmulas, ele retirou do bolso um frasco de comprimidos. Joana pegou um copo d'água na cozinha e o ajudou a tomar a medicação. Enquanto esperavam o remédio fazer efeito, o silêncio entre eles era carregado de lembranças não ditas e perguntas sem resposta. Do corredor, sem que percebessem, Mariana observava a cena com olhos atentos. Havia algo naquele estranho que despertava sua curiosidade. Talvez fosse o jeito como sua mãe o olhava, ou como ele parecia reconhecer cada canto da casa, mesmo nunca tendo estado ali antes. Silenciosamente, ela voltou para seu quarto, pegou seus lápis de cor
e começou a desenhar o homem doente de terno molhado que havia aparecido em sua porta durante a tempestade. A noite avançava lentamente em águas claras. A chuva, agora mais branda, continuava a cair sobre o telhado de zinco da casa de Joana, criando uma melodia ritmada que preenchia o silêncio. Augusto permanecia sentado na pequena cadeira da cozinha, observando Joana preparar um caldo de legumes no fogão simples. Seus olhos percorriam cada detalhe daquele ambiente modesto, as panelas penduradas na parede, a mesa de madeira com 4 cadeiras desiguais, os panos de prato bordados à mão. "Você sempre gostou de bordar", comentou ele quase em um sussurro, indicando com o olhar um dos panos pendurados. Joana parou por um momento, a colher de pau suspensa sobre a panela. "Você ainda se lembra disso?" "Lembro de muitas coisas, Joana, mais do que gostaria às vezes." Ela voltou a mexer o caldo em silêncio. O aroma dos temperos preenchia a cozinha, trazendo uma sensação de conforto que Augusto não experimentava há anos, apesar dos jantares em restaurantes estrelados e das refeições preparadas por chefes particulares. "Como você veio parar aqui em Águas Claras?" perguntou ele, tentando quebrar o silêncio pesado que se instalara entre eles. "Depois que você partiu, fiquei mais alguns meses em Salvador, mas as lembranças..." Ela hesitou. Era difícil criar raízes onde só havia feridas. "Minha tia Celina morava aqui e me ofereceu ajuda. Vendeu comigo na feira, trabalhou dobrado, para que eu pudesse terminar a faculdade de pedagogia. Hoje dou aulas na escola municipal." Augusto assentiu, sentindo o peso da culpa sobre seus ombros. A mulher à sua frente era apenas uma sombra, daquela jovem sonhadora que conhecera anos atrás, quando ele ainda era apenas um corretor imobiliário ambicioso, antes do dinheiro e do poder deformarem seu caráter. "E a menina, Mariana?" perguntou, tentando parecer casual, embora seu coração acelerasse. Joana o encarou com intensidade. "O que quer saber sobre ela?" "Ela tem quantos anos exatamente?" 9 anos e 4 meses, respondeu Joana, servindo o caldo em uma tigela e colocando-a à frente de Augusto. "Nasceu em janeiro, 7 meses depois que você desapareceu da minha vida." O cálculo era simples e inevitável. A menina era sua filha, a criança que ele rejeitou antes mesmo de nascer, o ser que ele temia que roubasse o amor de Joana. A ironia amarga não lhe escapou. Fugira por medo de dividir um amor que acabou perdendo por completo. "Ela sabe sobre mim?" perguntou, sua voz quase inaudível. "Sabe que seu pai não quis conhecê-la. Não dei detalhes nem mostrei fotos. Mariana cresceu sem fazer muitas perguntas." "Entendo", murmurou Augusto, provando o caldo. O sabor trouxe de volta memórias, de um tempo mais simples, quando a felicidade não estava atrelada a conquistas materiais. Um barulho de passos leves interrompeu a conversa. Mariana entrou na cozinha, agora vestindo um pijama azul com pequenas estrelas. Carregava nos braços um livro de capa colorida. "Mãe, posso tomar um pouco de leite antes de dormir?" "Claro, querida." "Já está escovando os dentes?" A menina assentiu, seus olhos curiosos desviando brevemente para Augusto, que se sentiu inexplicavelmente exposto sob aquele olhar infantil. Havia nela uma serenidade incomum para sua idade, como se carregasse uma sabedoria antiga em seu pequeno corpo. "O senhor vai ficar aqui?" perguntou Mariana diretamente a Augusto, surpreendendo tanto ele quanto Joana. "Apenas até conseguir consertar meu carro", respondeu ele, incerto sobre como se dirigir à própria filha. Mariana o estudou por um momento. "O senhor parece cansado. Minha mãe diz que descansar ajuda a curar qualquer coisa." "Sua mãe é uma mulher sábia", respondeu Augusto com um leve sorriso, o primeiro desde que chegara àquela casa. Joana serviu um copo de leite à filha, que o bebeu observando o estranho por cima da borda do copo. Havia algo no olhar da menina que desconcertava Augusto. Era como se ela pudesse enxergar além de sua aparência debilitada, além de sua riqueza perdida naquele contexto, além das mentiras que ele contara a si mesmo por anos. "Boa noite, senhor", disse Mariana após terminar. "Seu leite. Espero que o senhor se sinta melhor amanhã." "Obrigado", respondeu Augusto, sentindo um nó na garganta.
Boa noite, Mariana. Depois que a menina saiu, o silêncio voltou a dominar a cozinha. Joana começou a lavar a louça de costas para Augusto. Ela é especial, comentou ele finalmente. Sempre foi, respondeu Joana sem se virar. Desde que nasceu, Mariana teve essa sensibilidade, essa maneira única de olhar o mundo. Os professores dizem que ela é extremamente inteligente, mas eu me preocupo com sua saúde. Ela sempre foi magra, mas ultimamente tem estado mais fraca, sem apetite. Augusto sentiu uma pontada de preocupação. Ela já consultou um médico? Dr. Mateus a examinou há algumas semanas. Disse que pode ser anemia, receitou alguns suplementos, mas sabe como é a saúde pública no interior? Joana suspirou enxugando as mãos no avental. Faço o que posso com meu salário de professora. A culpa atingiu Augusto como um golpe. Enquanto ele acumulava milhões, sua filha talvez estivesse doente sem acesso ao tratamento adequado. A ironia da situação não lhe escapou. Ele morrendo lentamente apesar de todo o seu dinheiro. Ela possivelmente doente, sem recursos para um tratamento apropriado. Joana, eu poderia... Não, ela o interrompeu, virando-se finalmente para encará-lo. Não quero seu dinheiro, Augusto. Nunca quis. Tudo o que eu queria era que você tivesse ficado, que tivesse sido homem suficiente para assumir a responsabilidade pelo que criamos juntos. A dureza nas palavras de Joana era justa, Augusto sabia. Não havia defesa possível para o que fizera. Em vez de argumentar, ele apenas assentiu em silêncio. Vou lhe mostrar onde vai dormir, disse Joana mudando de assunto. É um quarto pequeno que uso como depósito, mas tem uma cama. Ela o conduziu por um corredor estreito até um pequeno cômodo nos fundos da casa. Como prometido, havia uma cama de solteiro encostada na parede, cercada por caixas empilhadas e alguns móveis velhos cobertos por lençóis. A janela pequena deixava entrar a luz fraca de um poste distante. Não é o Copacabana Palace, mas servirá por uma noite, disse Joana com um toque de ironia. É perfeito, respondeu Augusto sinceramente. Obrigado por me receber, mesmo depois de tudo. Joana o estudou por um momento, como se tentasse decifrar a sinceridade em suas palavras. Amanhã cedo ligarei para o Zé Carlos, o único mecânico da cidade. Ele é bom, mas com essa chuva toda não. Sei quando poderá ir até seu carro. Augusto assentiu, repentinamente consciente de que poderia ficar preso naquela casa por mais tempo do que planejava. A ideia, que deveria aterrorizá-lo, estranhamente o tranquilizou. Boa noite, Augusto, disse Joana virando-se para sair. Joana, chamou ele, fazendo-a parar à porta. Por que me deixou entrar? Depois de tudo o que fiz, você poderia simplesmente ter fechado a porta na minha cara. Ela pensou por um momento antes de responder. Talvez porque, apesar de tudo, não consigo ignorar alguém precisando de ajuda. Ou talvez porque queria que Mariana visse que mesmo quando as pessoas nos machucam, podemos escolher ser melhores do que elas. Com essas palavras, Joana saiu, deixando Augusto sozinho com seus pensamentos. Ele se sentou na beirada da cama, sentindo o corpo exausto. Do bolso interno do paletó, agora seco, retirou cuidadosamente a fotografia protegida em plástico. Nela, uma Joana 10 anos mais jovem sorria ao lado dele em uma praia. Eram tempos mais simples, antes que a ambição o consumisse, antes que o medo de compartilhar sua vida o fizesse perder tudo o que realmente importava. Guardando novamente a foto, Augusto se deitou, ouvindo o som da chuva no telhado. No quarto ao lado, sem que ele soubesse, Mariana rabiscava em seu caderno um desenho de 3 pessoas de mãos dadas, uma mulher, uma menina e um homem que acabara de entrar em suas vidas durante uma tempestade. A manhã chegou com uma claridade, tímida em águas claras. A tempestade da noite anterior havia dado lugar a uma garoa fina e persistente, típica daquela região durante o inverno baiano. Augusto despertou desorientado, estranhando o colchão duro e o cheiro de mofo que permeava o pequeno quarto. Por um instante, esqueceu-se de onde estava, até que as memórias da noite anterior inundaram sua mente como um rio caudaloso após a chuva. Sentou-se na beirada da cama, esperando sentir a habitual pontada no peito.
a dor que o acompanhava fielmente todas as manhãs há anos. Surpreendentemente, ela não veio. Respirou fundo, testando os limites de seus pulmões, e constatou que o ar entrava com uma facilidade que não experimentava há muito tempo. Deve ser efeito dos remédios, murmurou para si mesmo, embora soubesse que nenhuma medicação havia conseguido tal resultado antes. Levantou-se cautelosamente e organizou-se como pôde naquele espaço apertado. Ao sair para o corredor, ouviu vozes vindas da cozinha. Aproximou-se silenciosamente, detendo-se antes de entrar para observar a cena doméstica que se desenrolava. Joana preparava o café da manhã com movimentos ágeis e precisos, enquanto Mariana, sentada à mesa, folheava um livro escolar. A menina tinha os cabelos negros presos em uma trança mal feita e vestia o uniforme da escola municipal, uma camiseta branca com o emblema de Águas Claras e uma saia azul marinho já desbotada pelo uso. Mãe, posso levar uma fruta para o intervalo? Não estou com muita fome agora, dizia Mariana, sua voz pequena, revelando um cansaço incomum para uma criança. Claro, querida, mas tente comer pelo menos um pouco de tapioca antes de sair. Você precisa se alimentar, respondeu Joana, a preocupação evidente em sua voz. Augusto observou a menina mais atentamente. Sob a luz natural da manhã, notou como ela estava pálida, com olheiras suaves emoldurando os olhos escuros. Seus braços finos pareciam ainda mais frágeis dentro da camiseta do uniforme, ligeiramente grande demais para seu corpo magro. Bom dia, disse ele finalmente entrando na cozinha. Joana virou-se rapidamente, como se tivesse esquecido momentaneamente da presença dele. Bom dia. Dormiu bem? Surpreendentemente, sim, respondeu Augusto, notando como Mariana o observava com curiosidade. Bom dia, Mariana. Bom dia, senhor, respondeu a menina educadamente. O senhor parece melhor hoje. Suas bochechas estão com mais cor. Augusto sorriu, tocado pela observação infantil. Sinto-me melhor, de fato. Obrigado por notar. Sirva-se. De café, se quiser, ofereceu Joana, indicando a garrafa térmica sobre a mesa. Falei com Zé Carlos, o mecânico. Ele disse que irá verificar seu carro assim que a chuva diminuir, provavelmente no fim da tarde. Obrigado, respondeu Augusto, servindo-se de café em uma caneca de cerâmica pintada à mão. Provavelmente um presente escolar feito pela própria Mariana. Não há pressa. Na verdade, estou em dívida pela hospitalidade. Joana apenas assentiu, voltando sua atenção para a filha. Mari, termine logo sua tapioca. Dona Conceição já deve estar esperando para levá-la à escola. Dona Conceição? Perguntou Augusto. Nossa vizinha, explicou Joana. Ela leva Mariana e outras crianças para a escola todos os dias. Eu saio mais cedo para preparar a sala de aula. Nesse momento, ouviram uma batida na porta. Joana foi atender e voltou acompanhada de uma senhora de cabelos grisalhos e expressão afável. Dona Conceição cumprimentou-a, todos com um sorriso caloroso, seus olhos demorando-se curiosamente em Augusto. Este é Augusto, um conhecido de Salvador, apresentou Joana brevemente. Seu carro quebrou na tempestade de ontem. Ah, que pena, meu filho. Mas que sorte ter encontrado abrigo aqui, não é? Águas Claras pode ser pequena, mas temos o coração grande, disse Dona Conceição com a típica hospitalidade nordestina. Augusto sorriu, concordando com um aceno de cabeça. Observou enquanto Mariana guardava seus livros na mochila gasta e dava um beijo de despedida na mãe. A menina acenou timidamente para ele antes de seguir a idosa para fora. Quando ficaram sozinhos, um silêncio desconfortável preencheu a cozinha. Joana começou a lavar a louça do café, evitando olhar diretamente para Augusto. Preciso ir para a escola também, disse ela finalmente. Volto por volta do meio-dia. Fique à vontade para descansar, mas... Mas, indagou ele quando ela hesitou. Prefiro que não saia por aí contando sobre seu passado comigo. Construí uma vida respeitável aqui, Augusto. As pessoas me conhecem como a professora dedicada que cria a filha sozinha. Não quero que isso mude. Compreendo, respondeu ele, sentindo o peso da culpa novamente. Não se preocupe, não farei nada para perturbar sua vida. Joana assentiu,
Pegou sua bolsa e saiu, deixando Augusto sozinho na pequena casa. Ele passou os dedos pelos cabelos grisalhos, sentindo-se estranhamente desorientado. Em Salvador, sua agenda estaria repleta de compromissos, reuniões e consultas médicas. Ali, no entanto, o tempo parecia fluir em outro ritmo. Caminhou pela sala, observando as fotografias emolduradas. Mariana bebê nos braços de Joana, Mariana com cerca de 5 anos, em frente a um bolo de aniversário. Mariana segurando um certificado escolar, um sorriso tímido nos lábios. Uma vida inteira da qual ele não fizera parte. Subitamente, sentiu a necessidade de ar fresco. A chuva havia diminuído para uma garoa leve. Então decidiu explorar os arredores. Pegou seu casaco ainda úmido do dia anterior e saiu para a rua. Águas Claras revelou-se uma cidade encantadora em sua simplicidade. Ruas de paralelepípedos, casas coloridas, pequenos comércios onde todos se cumprimentavam pelo nome. Augusto caminhava devagar, sentindo-se cada vez mais forte a cada passo, algo inexplicável para alguém que há semanas mal conseguia atravessar seu apartamento sem ajuda. Chegou à praça central, onde uma pequena igreja branca dominava a paisagem. Sentou-se em um banco, observando a vida simples da cidade fluir ao seu redor. Alguns moradores o olhavam com curiosidade. Um estranho de aparência urbana era raridade naquele lugar, mas ninguém o abordou. É estranho como nos sentimos, deslocados fora de nosso habitat, não é? Augusto virou-se surpreendido pela voz. Ao seu lado, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos de armação grossa havia se sentado. Vestia uma camisa social simples e calças bem passadas. Desculpe, não pretendi assustá-lo, continuou o homem estendendo a mão. Sou Mateus, Dr. Mateus para os pacientes. O médico da cidade, concluiu Augusto, apertando a mão oferecida. Joana mencionou o senhor. Ah, então está hospedado na casa de Joana? Pequena comunidade. Notícias correm rápido, sorriu o médico. Vi que estava contemplando nossa cidade com olhos de forasteiro. Visitante ou está de passagem? De passagem, respondeu Augusto vagamente. Meu carro quebrou na tempestade de ontem. Dr. Mateus assentiu compreensivamente. Zé Carlos dará um jeito. Ele faz milagres com motores. Enquanto isso, aproveite nossa cidade. O ar daqui tem propriedades curativas, dizem os antigos. É engraçado o senhor mencionar isso, comentou Augusto. Tenho uma condição cardíaca há anos, mas hoje acordei me sentindo surpreendentemente bem. O médico o estudou com interesse profissional. Que tipo de condição, se me permite perguntar? Cardiomiopatia dilatada em estágio avançado, respondeu Augusto. Já consultei especialistas em todo o país. O prognóstico não é animador. Entendo, murmurou o Dr. Mateus pensativo. Sabe, já testemunhei casos inexplicáveis de melhora em pacientes terminais. A ciência médica ainda tem muito a aprender sobre os mistérios do corpo humano. Não alimento esperanças, disse Augusto. Aprendi a viver um dia de cada vez. Sábia filosofia, concordou o médico. Falando em saúde, como está a pequena Mariana? Joana a trouxe para uma consulta há algumas semanas. Prescrevei alguns suplementos, mas gostaria de fazer exames mais detalhados. Augusto sentiu uma pontada de preocupação. Ela não parece bem. Está pálida, sem apetite. Sim, suspirou o Dr. Mateus. Tentei convencer Joana a levá-la a um especialista em Salvador. Mas sei que a situação financeira dela é complicada. E nosso posto de saúde tem recursos limitados. Uma ideia começou a se formar na mente de Augusto. Ele tinha dinheiro, contatos, acesso aos melhores médicos do país. Pela primeira vez em anos, viu uma oportunidade de usar sua fortuna para algo verdadeiramente significativo. Dr. Mateus, se eu quisesse ajudar, discretamente, a garantir que Mariana recebesse os melhores cuidados, médicos, como poderia fazer isso? O médico o estudou com curiosidade renovada. Você parece bastante interessado no bem-estar da menina para alguém que está apenas de passagem, senhor Mendonça. Augusto Mendonça, respondeu ele, percebendo tarde demais que havia revelado seu nome completo. Os olhos do médico se arregalaram levemente. Mendonça, como em Mendonça Construções, o empresário de Salvador.
Augusto assentiu relutantemente. O mesmo. Interessante, murmurou o Dr. Mateus, muito interessante. Antes que a conversa pudesse continuar, Augusto sentiu uma tontura repentina. Sua visão escureceu por um momento e ele precisou se agarrar ao banco para não cair. Está bem? Perguntou o médico alarmado, segurando-o pelo braço. Sim, apenas uma vertigem, respondeu Augusto respirando fundo. Acontece às vezes. Venha comigo até o posto de saúde. Gostaria de verificar seus sinais vitais. Augusto queria recusar, mas a expressão determinada do médico o dissuadiu. Deixou-se conduzir até um pequeno prédio branco na esquina da praça, onde funcionava o único posto de saúde da cidade. Enquanto caminhavam, Augusto não percebeu que, a poucos metros dali, na escola municipal, Mariana caía desmaiada durante a aula de matemática, assustando colegas e professores. No mesmo instante em que Dr. Mateus media sua pressão arterial, surpreendentemente normal para alguém com sua condição, Joana recebia a notícia de que sua filha precisava ser levada ao hospital com urgência. O pequeno hospital de Águas Claras não passava de um prédio modesto de 2 andares, pintado de branco, com detalhes em azul claro. Augusto chegou ofegante após receber o telefonema de Dr. Mateus, informando sobre o desmaio de Mariana. Seu coração, surpreendentemente estável durante toda a manhã, agora acelerava por razões completamente diferentes. No corredor de piso de granilite gasto, encontrou Joana sentada em uma cadeira de plástico, o rosto enterrado nas mãos. Ao ouvir seus passos, ela ergueu os olhos revelando um semblante devastado pelo medo. — O que aconteceu? Perguntou Augusto, sentando-se ao lado dela. Ela desmaiou durante a aula, respondeu Joana com voz trêmula. Bateu a cabeça na quina da mesa. Estão fazendo exames agora. Instintivamente, Augusto colocou a mão sobre a dela. Joana não a retirou, talvez precisando de mais de conforto para recusar aquele gesto. Dr. Mateus está com ela? Sim, ele disse que vai fazer todos os exames possíveis aqui, mas... Joana hesitou, mordendo o lábio inferior. Este hospital não tem recursos, Augusto. Se for algo sério... Não se preocupe com isso agora, interrompeu ele gentilmente. Vamos esperar os resultados preliminares. Ficaram em silêncio por quase 1 hora, até que Dr. Mateus apareceu no corredor, seu rosto sério por trás dos óculos de armação grossa. Joana, podemos conversar? Perguntou o médico, lançando um olhar significativo para Augusto. Ele pode ouvir, disse Joana, surpreendendo tanto Augusto quanto o médico. O que Mariana tem? Dr. Mateus suspirou, ajustando os óculos. Os exames preliminares indicam uma anemia grave, muito além do que suspeitávamos inicialmente. Há outros sintomas preocupantes que precisamos investigar com urgência. Recomendo transferi-la para o Hospital Santa Clara, em Salvador. Eles têm os especialistas e equipamentos necessários. Joana empalideceu. Salvador? Mas como? Eu não tenho condições de... Eu cuido disso, interrompeu Augusto com firmeza. De tudo. Transporte, hospital, especialistas, medicamentos. O que for necessário. Joana o encarou, seus olhos refletindo uma mistura de desconfiança e desespero. Por quê? Por que faria isso? Augusto sustentou seu olhar. Você sabe por quê? Um momento tenso de silêncio se instalou entre eles, até que Dr. Mateus pigarreou discretamente. Precisamos agir rápido. A ambulância do município está em manutenção, e o estado de Mariana, embora estável agora, pode se deteriorar. Meu motorista pode estar aqui em 2 horas com meu outro carro, disse Augusto, já pegando o celular. Tem tração nas 4. Rodas conseguirá passar pelas estradas mesmo com a chuva. Joana parecia prestes a protestar, mas a preocupação com a filha falou mais alto. Assentiu silenciosamente, permitindo que Augusto tomasse as providências. Nas 2 horas que se seguiram, Augusto fez inúmeras ligações, primeiro para seu motorista, depois para o Hospital Santa Clara, onde sua influência garantiu que uma equipe de especialistas estaria esperando por Mariana. Seu assistente pessoal foi instruído a transferir uma quantia considerável para cobrir todas as despesas. Quando Joana voltou de uma breve visita a Mariana no quarto do hospital, encontrou Augusto terminando mais uma ligação.
Está tudo arranjado, informou ele. A equipe do Dr. Ricardo Almeida, o melhor hematologista de Salvador, estará esperando por nós. Augusto, começou Joana, sua voz baixa e intensa. Preciso que entenda uma coisa. Estou aceitando sua ajuda por Mariana, não por mim. Isso não muda o que aconteceu entre nós. Eu sei, respondeu ele simplesmente. E tem mais, continuou ela, tomando fôlego como quem se prepara para um mergulho profundo. Existe uma possibilidade, uma pequena possibilidade, de que você não seja o pai biológico de Mariana. A declaração atingiu Augusto como um raio. O que quer dizer? Joana desviou o olhar, observando a chuva fina pela janela do corredor. Depois que você partiu, fiquei devastada. Algumas semanas depois, conheci alguém. Rafael era professor na universidade onde eu estudava. Ele foi gentil, ofereceu apoio quando eu mais precisava. Aconteceu apenas uma vez, e logo depois descobri que estava grávida. Augusto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Então, Mariana pode ser. Filha dele ou sua, completou Joana. Nunca tive certeza. Rafael soube da gravidez, mas também desapareceu quando contei. Menos dramático que você. Simplesmente pediu transferência para outra universidade e nunca mais deu notícias. Um silêncio pesado caiu entre eles. Augusto tentava processar a informação, a possibilidade de que a menina por quem começava a desenvolver um afeto inexplicável poderia não carregar seu sangue. Isso muda algo para você? Perguntou Joana finalmente, seu olhar desafiador. Antes que Augusto pudesse responder, Dr. Mateus aproximou-se novamente. Mariana está pronta para a transferência. Se o transporte já está a caminho, deveríamos preparar tudo. A pergunta de Joana ficou suspensa no ar, sem resposta. Nas horas seguintes, todos os esforços se concentraram em preparar Mariana para a viagem até Salvador. A menina pálida e frágil na maca improvisada segurava firmemente um pequeno urso de pelúcia desgastado pelo uso. Olá, pequena, disse Augusto suavemente, aproximando-se dela enquanto os enfermeiros preparavam os últimos detalhes. Como está se sentindo? Um pouco tonta, respondeu Mariana com voz fraca. Vamos para Salvador? Sim, lá tem médicos muito bons que vão cuidar de você. A menina assentiu, seus olhos cansados estudando o rosto de Augusto. O senhor vai conosco? Vou, confirmou ele, sentindo algo apertar em seu peito. Não. A dor familiar de sua doença, mas uma emoção nova e avassaladora. Não vou deixar vocês sozinhas. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Mariana. Que bom. Gosto do senhor. Aquelas palavras simples atingiram Augusto com uma força inesperada. Ele engoliu em seco, incapaz de responder. Em vez disso, ajeitou delicadamente o cobertor sobre as pernas da menina. O carro enviado por Augusto chegou pontualmente. Uma Land Rover preta com vidros escurecidos, conduzida por Severino, seu motorista de confiança há mais de uma década. Os enfermeiros ajudaram a transferir Mariana e logo estavam a caminho de Salvador. Durante a viagem, que durou quase 3 horas devido às condições precárias das estradas, Mariana dormiu a maior parte do tempo, sua cabeça apoiada no colo da mãe. Joana permaneceu em silêncio, acariciando os cabelos da filha, enquanto Augusto alternava entre ligações para garantir que tudo estivesse preparado no hospital e momentos de contemplação profunda. Quando finalmente chegaram ao Hospital Santa Clara, foram recebidos por uma equipe completa. Dr. Ricardo Almeida, um homem alto e magro de aproximadamente 50 anos, cumprimentou Augusto com familiaridade. Obrigado por vir pessoalmente, Ricardo, disse Augusto, apertando a mão do médico. Você fez muito por este hospital, Augusto. O mínimo que podemos fazer é garantir o melhor atendimento, respondeu o médico, antes de voltar sua atenção para Mariana. Olá, jovenzinha. Sou o Dr. Ricardo. Vamos cuidar muito bem de você. Os próximos dias transcorreram em um borrão de exames, consultas e espera angustiante. Augusto permaneceu no hospital praticamente o tempo todo, revezando com Joana à cabeceira de Mariana. Ele observava, fascinado, como a menina enfrentava cada procedimento com uma coragem silenciosa que parecia muito além de seus 9 anos. Em uma tarde particularmente difícil, após uma bateria exaustiva de exames,
Augusto encontrou-se sozinho com Mariana, enquanto Joana havia ido buscar algo para comer. A menina folheava um livro de histórias que uma enfermeira havia lhe emprestado. "Gosta de ler?" perguntou Augusto, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Muito", respondeu Mariana, seus olhos iluminando-se levemente. "Na escola, a professora diz que leio melhor que os alunos mais velhos." "Não duvido nem um pouco. Você parece muito inteligente." Mariana sorriu, fechando o livro. "Posso perguntar uma coisa?" "Claro. O senhor conhecia minha mãe antes. Vocês conversam de um jeito diferente, como se tivessem segredos." Augusto sentiu-se momentaneamente desarmado pela perspicácia da criança. Hesitou, incerto sobre como responder, consciente de que não cabia a ele revelar verdades que Joana havia escolhido ocultar. "Sim, conheci sua mãe há muito tempo em Salvador", respondeu finalmente, optando pela honestidade parcial. "Éramos amigos. E por que o senhor nunca nos visitou antes?" A pergunta inocente atingiu Augusto como uma flecha certeira. "Eu me perdi, Mariana. Às vezes os adultos cometem erros, tomam decisões erradas, deixam de fazer coisas importantes porque estão distraídos com coisas que parecem importantes, mas não são." Mariana assentiu seriamente, como se compreendesse perfeitamente o que ele queria dizer. "Como quando eu prefiro jogar videogame na casa da minha amiga Luana em vez de estudar para a prova." Augusto sorriu. "Algo assim, só que muito pior. Mas agora o senhor está aqui", observou ela simplesmente. "Sim, agora estou aqui", confirmou ele, sentindo o peso daquelas palavras. Nesse momento, Joana retornou ao quarto, seguida por Dr. Ricardo. Pela expressão séria do médico, Augusto soube imediatamente que os resultados dos exames haviam chegado. "Joana, Augusto, podemos conversar em particular?" perguntou o médico. "Não", disse Joana firmemente. "Não quero deixar Mariana sozinha. Podemos conversar aqui mesmo em voz baixa." Dr. Ricardo hesitou, mas acabou concordando. Aproximou-se da cama, enquanto Mariana voltava sua atenção para o livro, fingindo não ouvir a conversa dos adultos. "Os resultados apontam para uma aplasia medular severa", informou o médico em tom controlado. "É uma condição rara onde a medula óssea para de produzir células sanguíneas suficientes. Isso explica a anemia profunda, a fadiga, os desmaios." "E o tratamento?" perguntou Augusto, sua voz traindo a ansiedade que sentia. "Existem opções", explicou o Dr. Ricardo. "Medicamentos imunossupressores, transfusões regulares, mas o tratamento definitivo seria um transplante de medula óssea." "Transplante", repetiu Joana, empalidecendo. "De onde viria essa medula?" "Idealmente de um parente próximo. Pais e irmãos geralmente têm as maiores chances de compatibilidade." Augusto e Joana trocaram um olhar carregado de significado. Sem palavras, ambos compreenderam o que precisava ser feito. "Quero fazer o teste", disseram em uníssono. "Ótimo", assentiu o Dr. Ricardo. "Podemos colher amostras de ambos imediatamente. Também precisaremos verificar a compatibilidade e, simultaneamente, fazer um teste de paternidade. É procedimento padrão nestes casos, para garantir que estamos trabalhando com o parentesco correto." "Teste de paternidade?" perguntou Mariana subitamente, levantando os olhos do livro. Seu olhar alternava entre a mãe e Augusto, confusão evidente em seu rosto infantil. "Por que precisam fazer um teste de paternidade?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joana olhou para Augusto com uma expressão de pânico, enquanto o Dr. Ricardo percebia tardiamente seu erro. "Acho que devemos continuar esta conversa lá fora", sugeriu o médico, tentando remediar a situação. Mas era tarde demais. Mariana olhava fixamente para Augusto, uma compreensão lenta surgindo em seus olhos. O senhor é meu pai?" A voz de Mariana saiu trêmula. Mais um sussurro que uma pergunta. O quarto do hospital mergulhou em um silêncio denso. Joana fechou os olhos por um momento, como se buscasse forças em algum lugar profundo de seu ser. Dr. Ricardo pigarreou, claramente constrangido pela situação que inadvertidamente provocara. "Vou deixá-los conversar", murmurou o médico, retirando-se discretamente. Augusto sentiu o peso do mundo sobre seus ombros.
Como explicar a uma criança de 9 anos as complexidades, os erros e as covardes decisões de adultos egoístas? Como justificar uma ausência de quase uma década? Foi Joana quem finalmente quebrou o silêncio, sentando-se na beirada da cama e segurando as mãos pequenas e pálidas da filha. Mari, há coisas que mamãe nunca te contou sobre seu pai, começou ela, a voz surpreendentemente firme. Sim, existe a possibilidade de que o Augusto seja seu pai biológico. Os olhos de Mariana, enormes em seu rosto magro, fixaram-se em Augusto. Não havia acusação naquele olhar, apenas uma curiosidade, profunda e algo mais, uma espécie de reconhecimento, como se alguma parte dela sempre soubesse. Por que você nunca veio me ver? Perguntou ela diretamente a Augusto, com a honestidade brutal que só as crianças possuem. Augusto sentiu a garganta a apertar. Poderia mentir, criar uma história elaborada que o pintasse em cores mais favoráveis. Mas algo naqueles olhos escuros, tão parecidos com os seus, exigia a verdade. Porque fui covarde, Mariana, respondeu ele simplesmente. Tive medo de ser pai, medo de não saber como amar alguém além de mim mesmo. Então fugi. Foi o maior erro da minha vida. Mariana absorveu aquelas palavras em silêncio, seu rosto infantil assumindo uma seriedade que parecia deslocada em alguém tão jovem. As pessoas podem mudar? Perguntou ela finalmente. A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, atingiu Augusto como um raio de clareza. Era exatamente isso que ele vinha experimentando desde que chegara àquela pequena casa em Águas Claras. Uma transformação. Acredito que sim, respondeu ele, se realmente quiserem. Mariana assentiu como se aquela resposta fosse suficiente por enquanto. Recostou-se nos travesseiros, visivelmente cansada pela emoção do momento. Estou com sono, murmurou ela, seus olhos já se fechando. Descanse. Querida, disse Joana ajeitando os cobertores ao redor da filha. Vamos estar aqui quando você acordar. Quando a respiração de Mariana se tornou regular, indicando que havia adormecido, Joana fez sinal para que Augusto a seguisse para fora do quarto. No corredor silencioso do hospital, ela finalmente permitiu que as lágrimas que estivera contendo escorressem livremente. Não era assim que eu queria que ela soubesse, disse baixinho. Sinto muito, respondeu Augusto, sentindo-se impotente diante da dor dela. Mas talvez tenha sido melhor assim, sem mais segredos. Joana enxugou as lágrimas com as costas das mãos. E agora? O que acontece quando ela melhorar? Você vai simplesmente voltar para a sua vida em Salvador e nós para a nossa em Águas Claras? A pergunta pairou entre eles como um desafio. Augusto percebeu que não havia pensado além do momento presente, da necessidade urgente de garantir que Mariana recebesse o tratamento adequado. Não sei, Joana, admitiu honestamente, mas sei que não quero mais viver como antes. Aquela vida, aquele homem, não me trouxe nada além de vazio e doença. As pessoas não mudam da noite para o dia, Augusto. Não, elas mudam quando encontram uma razão forte o suficiente, respondeu ele, surpreendendo-se com a própria convicção. Antes que Joana pudesse responder, Dr. Ricardo reapareceu no corredor, acompanhado por uma enfermeira. Precisamos colher as amostras para os testes, informou ele. Quanto mais cedo começarmos, mais rápido teremos os resultados. Nos dias que se seguiram, Mariana passou por mais exames e iniciou um tratamento preliminar, com transfusões de sangue, para estabilizar seu quadro, enquanto aguardavam os resultados dos testes de compatibilidade. A notícia sobre a possível paternidade de Augusto não foi mais discutida, como se todos silenciosamente concordassem que haveria tempo para isso quando a saúde da menina estivesse garantida. Augusto praticamente se mudou para o hospital, deixando apenas brevemente para resolver assuntos inadiáveis. Em uma dessas saídas, tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Instruiu seu advogado a preparar a doação de seu apartamento de cobertura em Salvador para uma fundação que apoiava crianças com doenças raras. Quando voltou ao hospital naquela noite, encontrou Mariana acordada, folheando um livro sobre constelações que uma enfermeira havia lhe emprestado. Olá, disse ele,
entrando no quarto com um pacote embrulhado em papel colorido. Trouxe algo para você. Os olhos de Mariana brilharam com uma animação que não demonstrava há dias. Um presente? Sim, pode abrir. Com dedos ansiosos, ela desfez o embrulho, revelando um caderno de capa dura com estampas de girassóis e uma caixa de lápis de cor profissionais. Para seus desenhos, explicou Augusto. A enfermeira me contou que você gosta de desenhar. Obrigada, respondeu Mariana, passando os dedos pela capa do caderno. Girassóis são minhas flores favoritas. Eu não sabia, admitiu Augusto, sentindo o peso daquele desconhecimento. Tantos detalhes da vida dela que ele ignorava. Mamãe diz que girassóis são especiais porque seguem o sol, explicou Mariana. Eles sempre sabem para onde devem olhar. Aquela observação simples, vinda de uma criança, carregava uma sabedoria que atingiu Augusto profundamente. Não era exatamente isso que ele estava buscando? Uma direção, um propósito claro, como o sol para os girassóis? Sua mãe é uma mulher muito sábia, comentou ele, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Ela é a melhor mãe do mundo, afirmou Mariana com convicção. Depois, mais hesitante, você acha que poderia ser um bom pai, se você for meu pai de verdade? A pergunta, feita com a candura própria da infância, desarmou Augusto completamente. Não sei se serei um bom pai, Mariana, respondeu honestamente. Nunca fui pai antes, mas prometo que vou tentar com todas as minhas forças, se você me der essa chance. A menina pareceu considerar aquela resposta, seu rostinho assumindo uma expressão séria que a fazia parecer muito mais velha. Todo mundo merece uma segunda chance, disse finalmente repetindo, o que provavelmente ouvira de Joana em algum momento. Até mesmo pais que se perdem. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Augusto, talvez o último vestígio do homem egoísta e frio que ele havia sido. Sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, algo que não acontecia desde a infância. Obrigado. Foi tudo o que conseguiu dizer. 2 dias depois, Dr. Ricardo os convocou para uma reunião em seu consultório. Joana e Augusto sentaram-se lado a lado, tensos, enquanto o médico organizava alguns papéis sobre a mesa. Tenho os resultados dos testes, anunciou ele. Primeiro, sobre a compatibilidade para o transplante. Ele fez uma pausa ajustando os óculos. Augusto, você é compatível com Mariana. Não é uma compatibilidade perfeita, mas suficiente para um transplante com boas chances de sucesso. Joana soltou um suspiro de alívio, fechando os olhos momentaneamente. Augusto sentiu uma onda de gratidão percorrer seu corpo, seguida por uma determinação férrea. Poderia salvar Mariana. Poderia finalmente fazer algo certo. E quanto ao teste de paternidade? Perguntou Joana, sua voz quase um sussurro. Dr. Ricardo hesitou, olhando para o envelope fechado em suas mãos. Está aqui. Mas antes de abri-lo, tenho uma pergunta. Vocês têm certeza de que querem saber? Legalmente, para o transplante, isso não altera nada. Augusto já concordou em ser o doador, independentemente do resultado. Joana e Augusto trocaram um olhar prolongado, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Talvez não precisemos abrir agora, sugeriu Joana cautelosamente. Mariana está doente. Isso pode esperar. Concordo, disse Augusto, surpreso com a própria serenidade. O importante é que posso ajudá-la. O resto é secundário. Dr. Ricardo assentiu, guardando o envelope em uma gaveta. Sendo assim, vamos proceder com os preparativos para o transplante. Augusto, você precisará passar por alguns exames adicionais e depois iniciaremos o processo de coleta de medula. Quando saíram do consultório, Joana parou no corredor, virando-se para Augusto. Por que você não quis saber? Perguntou diretamente. Pensei que seria importante para você ter certeza. Augusto refletiu por um momento, antes de responder. Nos últimos dias percebi algo importante, Joana. Ser pai não é apenas uma questão de DNA. É sobre escolhas, compromisso, presença. Independentemente do que diga aquele teste, quero estar presente na vida de Mariana, se você permitir. Joana.
O estudou longamente, como se procurasse sinais de falsidade em suas palavras. Você realmente mudou, não é? Estou tentando, respondeu ele com honestidade. Cada dia um pouco mais. O processo de preparação para o transplante foi intenso. Augusto passou por exames rigorosos para garantir que estava saudável o suficiente para o procedimento. Algo que surpreendeu a equipe médica, considerando seu histórico cardíaco. É impressionante, comentou o Dr. Ricardo após revisar seus exames. Sua condição cardíaca parece ter melhorado significativamente nas últimas semanas. Os exames mostram uma função cardíaca quase normal. Isso é possível? Perguntou Augusto confuso. Sempre me disseram que era uma condição irreversível. Na medicina, aprendemos a nunca dizer nunca, respondeu o médico com um leve sorriso. Já vi casos inexplicáveis de remissão antes. Talvez seu coração tenha encontrado uma razão para se fortalecer. Enquanto isso, em Águas Claras, uma notícia inesperada agitava a pequena comunidade. A escola municipal onde Joana lecionava e Mariana estudava havia recebido uma doação anônima substancial para a reforma completa, compra de equipamentos novos e ampliação da biblioteca. O que ninguém sabia, exceto Augusto e seu advogado, era que aquela doação vinha dos recursos obtidos com a venda de sua coleção de relógios suíços, avaliada em milhões. Era apenas o início de uma transformação que ia muito além da saúde física. Era uma transformação da alma. O transplante de medula óssea foi realizado em uma manhã de quinta-feira. Augusto, deitado em uma sala cirúrgica, sentia uma estranha paz enquanto os médicos extraíam a medula de seus ossos pélvicos. A dor física era insignificante, comparada ao que sentia por dentro. Uma sensação de propósito, de redenção. Em outra sala, Mariana havia sido preparada para receber aquele presente de vida. Seu pequeno corpo, fragilizado pela doença, parecia ainda menor sob os lençóis hospitalares. Joana permaneceu ao seu lado, até o último momento possível, sussurrando palavras de coragem e amor. As horas que se seguiram foram de espera angustiante. Augusto, ainda recuperando-se do procedimento, insistiu em ser levado em uma cadeira de rodas até a sala de espera onde Joana aguardava notícias. Encontrou-a sentada sozinha, o olhar fixo na porta, por onde os médicos eventualmente apareceriam. Tudo correu bem comigo, disse ele, aproximando-se. Dr. Ricardo disse que a medula estava em perfeitas condições. Joana assentiu, seu rosto exausto mostrando o peso daqueles dias de preocupação constante. Agora só nos resta esperar e rezar. Você acredita em Deus? Perguntou Augusto surpreso. A Joana que ele conhecera anos atrás se declarava agnóstica. Aprendi a acreditar em algo maior, respondeu ela, com um meio sorriso cansado. Quando você cria uma filha sozinha, precisa de toda a ajuda possível, mesmo a invisível. Sentaram-se lado a lado, mergulhados em um silêncio que, pela primeira vez desde o reencontro, não carregava tensão ou ressentimento, apenas a preocupação compartilhada por aquele pequeno ser que havia, de formas diferentes, transformado suas vidas. Joana, começou Augusto hesitantemente, se tudo der certo, quando voltarmos para Águas Claras... Sim? Encorajou ela quando ele pausou. Eu gostaria de continuar presente na vida de vocês, não apenas como um visitante ocasional ou um provedor financeiro, realmente presente. Joana estudou seu rosto por um longo momento. Como isso funcionaria? Augusto, sua vida é em Salvador. Apartamentos de luxo, reuniões de negócios, coquetéis com a alta sociedade. Nossa vida é simples, em uma cidade pequena. Minha vida em Salvador já não existe mais, respondeu ele, surpreendendo-a. Vendi quase tudo. O apartamento, os carros, os investimentos. Transformei a maior parte em fundos para instituições de caridade. O resto... Ele hesitou. O resto está guardado para garantir o futuro de Mariana. E o seu, se você permitir. Expressão de Joana oscilou entre descrença e espanto. Por quê? Por que abrir mão de tudo? Porque aquela vida estava me matando, Joana. Não apenas pela doença física, mas por dentro.
Eu tinha tudo e não tinha nada. Precisou uma tempestade me levar até vocês para que eu percebesse isso. Antes que Joana pudesse responder, doutor. Ricardo apareceu no corredor. Ambos se levantaram instantaneamente, ansiosos por notícias. O transplante foi concluído com sucesso, anunciou o médico com um sorriso cansado. Mariana está estável e sendo monitorada de perto. Agora começa o período mais crítico, onde observaremos se o corpo aceita a medula transplantada. Podemos vê-la? Perguntou Joana, sua voz trêmula de emoção contida. Brevemente, assim que ela for transferida para o quarto de isolamento. Precisamos mantê-la em ambiente controlado por algumas semanas para evitar infecções, já que seu sistema imunológico estará muito vulnerável. Os dias que se seguiram foram de vigília constante. Mariana, isolada em um quarto especial, podia receber visitas apenas através de um vidro e, ocasionalmente, com equipamentos de proteção completa. Mesmo assim, ela mantinha um sorriso corajoso, desenhando em seu caderno de girassóis e lendo os livros que Augusto providenciava diariamente. Durante esse período, Augusto e Joana desenvolveram uma rotina não planejada. Dividiam as refeições na cantina do hospital, revezavam-se nas visitas a Mariana e, nas longas horas de espera, lentamente reconstruíam uma relação que havia sido brutalmente interrompida uma década antes. Lembra daquela viagem a Porto Seguro? Perguntou Joana em uma tarde particularmente tranquila, enquanto tomavam café na lanchonete do hospital. Quando o barco quebrou e ficamos presos naquela ilhota por horas. Augusto sorriu com a lembrança. Como poderia esquecer? Você ficou furiosa comigo por ter sugerido o passeio. E depois acabamos assistindo ao pôr do sol mais bonito que já vi, completou ela, um leve rubor tingindo suas bochechas. Foi naquele dia que percebi que estava apaixonado por você, confessou Augusto. Vendo você rir com os cabelos ao vento, descalça na areia, pensei, é com essa mulher que quero passar o resto da minha vida. O sorriso de Joana desapareceu lentamente. O que aconteceu conosco, Augusto? Éramos tão felizes. Ele suspirou, profundamente, enfrentando uma pergunta que havia evitado durante anos. Acho que tive medo. Quando você engravidou, de repente, o futuro não era mais apenas sobre nós dois. Havia responsabilidades, compromissos. E eu estava tão focado em conquistar o mundo, em provar meu valor através do sucesso material, que a ideia de dividir meu tempo, meu espaço, minha vida, com uma criança me apavorou. Então você simplesmente desapareceu. Foi o maior erro da minha vida, admitiu ele. Percebi tarde demais que o que eu tanto buscava, significado, propósito, pertencimento, estava exatamente no que eu rejeitei. Joana permaneceu, em silêncio por alguns instantes, absorvendo aquelas palavras. E aquela outra mulher? Lívia, acho que era o nome dela. A assistente que você começou a namorar logo depois. Augusto fechou os olhos envergonhado. Outro erro. Um relacionamento vazio baseado em conveniência e status. Durou menos de um ano. Houve outras? Algumas. Nenhuma séria. Nenhuma que preenchesse o vazio. O silêncio voltou a cair entre eles, mais pesado desta vez. Joana tomou um gole de seu café, agora frio, parecendo perdida em pensamentos. E Rafael? Perguntou Augusto finalmente, dando voz à pergunta que o atormentava. O professor. Você chegou a amá-lo? Joana balançou a cabeça, lentamente. Não, foi apenas do conforto em um momento de desespero. Ele foi gentil quando eu mais precisava de gentileza, mas assim que soube da gravidez, ficou claro que não estava preparado para aquela responsabilidade. Como eu, observou Augusto amargamente. Como você, concordou Joana. Mas você voltou, Augusto. 10 anos depois, mas voltou. Aquelas palavras, ditas sem acusação, apenas como constatação de um fato, tocaram Augusto profundamente. Voltou. Estava ali e pretendia ficar. 3 semanas após o transplante, as notícias eram promissoras. O corpo de Mariana estava respondendo bem à nova medula, sem sinais de rejeição. Sua contagem de células sanguíneas melhorava a cada dia.
e os médicos começavam a discutir a possibilidade de transferi-la para um quarto normal em breve. Numa tarde de visita, devidamente paramentado com máscara, luvas e avental protetor, Augusto encontrou Mariana trabalhando intensamente em um desenho. "O que está criando hoje?" perguntou ele, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "É surpresa", respondeu ela, escondendo o desenho. "Só vou mostrar quando estiver pronto." Augusto sorriu sob a máscara. "Justo. Como está se sentindo?" "Melhor. Não fico tão cansada. Quando leio ou desenho, e a enfermeira Lúcia disse que logo vou poder comer sorvete de novo." "Isso é ótimo. Qual seu sabor favorito?" "Flocos", respondeu Mariana prontamente. "E o seu?" "Pistache", disse Augusto. "Aposto que você nunca experimentou." "O que é pistache?" "É uma castanha esverdeada com um sabor único. Prometo que vamos experimentar juntos assim que você sair daqui." Os olhos de Mariana brilharam. "Promete mesmo?" "Prometo", confirmou Augusto, sentindo o peso e a beleza daquela simples promessa. "Acho que você vai ser um bom pai", declarou Mariana subitamente, com a franqueza própria das crianças. "Você cumpre o que promete." Augusto sentiu um nó na garganta. "Estou tentando, Mari. Estou realmente tentando." Naquela noite, quando Joana retornou ao pequeno apartamento que Augusto havia alugado próximo ao hospital para que pudessem descansar, adequadamente encontrou-o falando ao telefone, com papéis espalhados pela mesa da cozinha. "Sim, quero a reforma completa", dizia ele. "Pintura nova, telhado revisado, encanamento, instalação elétrica, tudo. E quero que comecem imediatamente. O dinheiro já foi transferido." Quando desligou, notou Joana observando-o com curiosidade. "Era o empreiteiro", explicou. "Estou providenciando uma reforma na sua casa em Águas Claras. Espero que não se importe." "Augusto, não precisamos de sua caridade", começou Joana, uma sombra do antigo ressentimento emergindo em sua voz. "Não é caridade, Joana", interrompeu ele gentilmente. "É responsabilidade. 10 anos de responsabilidade atrasada. Além disso," ele hesitou nervoso como um adolescente. "Estou pensando em me mudar para Águas Claras, permanentemente." Joana o encarou, atônita. "Você está falando sério? Deixar Salvador, seus negócios?" "Meus negócios podem ser administrados à distância, o pouco que ainda mantenho. E sim, estou absolutamente sério. Encontrei mais paz naquela pequena cidade em poucos dias do que em anos vivendo em Salvador." "E onde você moraria?" Augusto respirou fundo, reunindo coragem. "Isso depende de você, Joana. Posso comprar ou construir uma casa por lá, ou..." Ele fez uma pausa significativa. "Posso morar com vocês, se você permitir, se quiser tentar de novo." O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Joana desviou o olhar, fitando a janela que dava para as luzes de Salvador. "Estou pedindo demais muito cedo", concluiu Augusto diante do silêncio dela. "Entendo. Construir confiança leva tempo." "Sim, leva", concordou Joana finalmente. "Mas..." Ela voltou a encará-lo. "Talvez possamos começar devagar. Você poderia ficar no quarto que era o depósito. Eu e Mariana poderíamos nos acostumar com sua presença, ver se funciona." O coração de Augusto acelerou. Não era um sim definitivo, mas era uma porta entreaberta, uma possibilidade. "Eu gostaria muito disso." Joana assentiu, um pequeno sorriso nascendo em seus lábios. "Nunca pensei que diria isso, mas eu também." 2 semanas depois, Mariana recebeu alta do hospital. Ainda precisaria de acompanhamento médico regular, mas poderia continuar a recuperação em casa. Por recomendação dos médicos, decidiram permanecer em Salvador por mais um mês, no apartamento alugado por Augusto, para facilitar as consultas de acompanhamento. No dia em que deveriam retornar a Águas Claras, Augusto recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era seu advogado informando que o envelope com o resultado do teste de paternidade, que eles optaram por não abrir, havia sido entregue por engano junto com outros documentos à sua secretária. "Ela abriu sem saber do que se tratava", explicou o advogado constrangido. "Sinto muito pela quebra de confidencialidade." "Está tudo bem",
assegurou Augusto, sentindo o coração acelerar. O que dizia o resultado? Houve uma pausa do outro lado da linha antes da resposta que poderia reescrever o futuro de todos eles. Senhor Mendonça, a voz do advogado hesitou por um momento. O resultado indica que a probabilidade de paternidade é de 99,98%. Cientificamente falando, não há dúvidas. O senhor é o pai biológico da menina. Augusto fechou os olhos, sentindo uma onda de emoções contraditórias inundar seu ser. Alívio, alegria, culpa. Tudo misturado em um turbilhão que fez seu coração acelerar. A confirmação de algo que, no fundo, ele já sentia como verdade. Obrigado, Dr. Paulo, respondeu finalmente. Peço que guarde esse documento em segurança. Vou discutir isso pessoalmente com a mãe da criança. Ao desligar o telefone, Augusto permaneceu imóvel por alguns minutos, olhando pela janela do apartamento para o mar de Salvador, que se estendia, ao longe, o mesmo mar junto ao qual ele e Joana haviam planejado um futuro tantos anos atrás, um futuro que ele jogara fora por medo e egoísmo. Algum problema? A voz de Joana o trouxe de volta ao presente. Ela acabava de sair do quarto de Mariana, onde a menina descansava após a última consulta médica. Era meu advogado, respondeu Augusto, indicando o sofá para que se sentassem. Joana, o resultado do teste de paternidade foi aberto por engano. O rosto dela empalideceu ligeiramente. E sou pai dela, disse simplesmente, biologicamente falando. Joana assentiu lentamente, absorvendo a informação. Você parece aliviado. Estou, admitiu ele. Não que isso mudasse minha decisão de estar presente na vida dela, mas ele hesitou buscando as palavras certas. É como se algo dentro de mim sempre soubesse, desde o primeiro momento em que a vi através daquela janela molhada pela chuva. Joana sorriu levemente. Ela tem seus olhos e seu queixo teimoso. Sempre vi isso. Devemos contar a ela? Acho que sim, respondeu Joana após um momento de reflexão, mas não como se fosse uma grande revelação, apenas como uma confirmação do que já estamos construindo. Ela já o chama de pai, sabia? Augusto sentiu o coração saltar. Não na minha frente. É tímida, explicou Joana com um sorriso carinhoso. Outro dia, falando com Dona Conceição pelo telefone, ela disse: meu pai está ajudando minha mãe a arrumar as malas para voltarmos. Naturalmente, como se sempre tivesse sido assim. Uma lágrima inesperada escorreu pelo rosto de Augusto. Ele a enxugou rapidamente, envergonhado por aquela demonstração de emoção à qual não estava acostumado. Está tudo bem chorar, sabia? Disse Joana suavemente, tocando seu braço. Os homens mais fortes que conheço não têm medo de suas lágrimas. Augusto assentiu, agradecido pela compreensão. Quando eu era menino, meu pai dizia que homens não choram. Passei a vida tentando ser forte da maneira errada. Nunca é tarde para aprender novas formas de força, respondeu Joana, uma sabedoria serena em sua voz. Naquela noite, durante o jantar, contaram a Mariana sobre o resultado do teste. Como Joana previra, a menina recebeu a notícia com uma calma surpreendente, como se estivesse apenas confirmando algo que já sabia. Então você é meu pai de verdade? Perguntou ela, seus grandes olhos fixos em Augusto. Sim, biologicamente falando. Mas ainda estou aprendendo a ser seu pai de todas as outras maneiras que importam, respondeu ele honestamente. Mariana sorriu, voltando sua atenção para o prato de comida. Eu já sabia. Sabia? Perguntou Joana, trocando um olhar surpreso com Augusto. Nós temos o mesmo jeito de franzir a testa quando estamos pensando, explicou ela, com a lógica simples e irrefutável das crianças. E nossos dedos mindinhos são tortos do mesmo jeito. Olha. Ela estendeu a mão, mostrando o dedo mínimo, levemente curvado para dentro, uma característica que de fato Augusto compartilhava. Augusto riu, maravilhado com a observação astuta. Você é muito esperta, sabia? Mamãe sempre diz que observo demais as pessoas, respondeu Mariana com um dar de ombros. Podemos comer sobremesa agora? A simplicidade com que Mariana aceitou a confirmação de sua paternidade foi um lembrete poderoso para Augusto.
Crianças não se prendem ao passado da mesma forma que adultos. Elas vivem no presente, aceitam mudanças e seguem em frente com uma resiliência que muitos adultos perderam ao longo do caminho. Na manhã seguinte, partiram para Águas Claras. A viagem foi tranquila, com Mariana dormindo a maior parte do tempo no banco traseiro, ainda se recuperando do tratamento intensivo. Quando finalmente chegaram à pequena cidade, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que se refletiam nas poças d'água deixadas pela chuva recente. Ao se aproximarem da casa de Joana, tanto ela quanto Augusto ficaram surpresos. A fachada, antes de um azul desbotado com tinta descascada, agora exibia um tom vibrante de azul turquesa. O pequeno jardim da frente havia sido limpo e replantado, e uma cerca branca recém-pintada delimitava a propriedade. "O que é isso?" perguntou Joana boquiaberta. "A reforma", respondeu Augusto, igualmente, surpreso com o resultado. Mas não esperava que já estivesse tão adiantada. Mariana despertou com a parada do carro, esfregando os olhos sonolentos. "Chegamos? Uau, nossa casa está diferente." Mal haviam saído do veículo quando Dona Conceição apareceu na porta da casa vizinha, abrindo um sorriso largo ao vê-los. "Finalmente, voltaram. Estávamos todos contando os dias", exclamou a idosa, aproximando-se para abraçar Mariana com cuidado. "Como está nossa guerreira?" "Estou bem, Dona Conceição", respondeu a menina com um sorriso tímido. "Posso comer sorvete de novo?" "E vai comer muito, prometo. Fiz um pudim especial para comemorar sua volta." Enquanto Dona Conceição atualizava Joana sobre os acontecimentos da cidade durante sua ausência, Augusto pegou as malas do carro. Foi quando notou um grupo de pessoas se aproximando pela rua. Eram professores da escola municipal, alguns vizinhos e até mesmo o Dr. Mateus, todos trazendo pequenos presentes e sorrisos calorosos. "Que recepção é essa?" perguntou Joana, emocionada. "A cidade inteira sentiu falta de vocês", explicou o Dr. Mateus, dando um abraço gentil em Mariana, especialmente desta jovem corajosa. Enquanto a pequena comemoração improvisada se desenrolava na frente da casa, Augusto observava tudo com um nó na garganta. Aquela era uma comunidade real, pessoas que se importavam umas com as outras, que celebravam juntas as vitórias e choravam juntas as perdas, tão diferente do mundo isolado e competitivo em que vivera por tanto tempo. Mais tarde, quando finalmente ficaram sozinhos, Augusto mostrou a Joana e Mariana as mudanças na casa. Além da pintura externa, o interior havia sido completamente reformado. Piso novo, paredes pintadas, instalação elétrica refeita. O quarto que antes servia como depósito havia sido transformado em um espaço aconchegante com uma cama de solteiro, escrivaninha e estante para livros. "Este será meu quarto?" perguntou Augusto hesitante. "Por enquanto", respondeu Joana com um pequeno sorriso que prometia possibilidades futuras. O quarto de Mariana foi a maior surpresa. As paredes haviam sido pintadas de um azul claro, com uma das paredes decorada, com um mural de girassóis. Uma cama nova, estantes para livros e uma escrivaninha própria para estudos completavam o ambiente. "É perfeito!" exclamou a menina, girando no meio do quarto com os braços abertos. "Olha, mamãe, tem até um lugar especial para meus desenhos." Na parede oposta à cama, um grande quadro de cortiça permitiria que Mariana exibisse suas criações artísticas. Já havia um desenho pregado ali, uma reprodução emoldurada do primeiro desenho que ela fizera de Augusto, na noite em que ele chegara durante a tempestade. "Como conseguiu isso?" perguntou Joana, tocando a moldura com delicadeza. "Dona Conceição me ajudou", explicou Augusto. "Ela guardou alguns desenhos que Mariana havia dado a ela. Achei que seria um bom começo para sua galeria de arte." Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A vida em Águas Claras assumiu uma rotina tranquila e reconfortante. Mariana voltou à escola, agora completamente recuperada, seu corpo respondendo maravilhosamente bem ao transplante. Joana retomou suas aulas, enquanto Augusto estabeleceu um pequeno escritório em casa, de onde administrava os poucos negócios que decidiu manter. Mas a maior parte de seu tempo
era dedicada a algo completamente novo, um projeto de revitalização da cidade. Usando seus conhecimentos de construção e seus contatos, Augusto iniciou um programa de melhorias urbanas, começando pela escola municipal, que recebeu uma biblioteca nova, laboratório de informática e quadra esportiva coberta. Numa manhã de domingo, cerca de 6 meses após o retorno a Águas Claras, Augusto acordou cedo e saiu para o quintal dos fundos, onde havia iniciado uma pequena horta. Para sua surpresa, encontrou Mariana já acordada, ajoelhada na terra, plantando algo. "Bom dia, pequena madrugadora", cumprimentou ele, aproximando-se. "O que está plantando?" "Girassóis", respondeu ela, mostrando as pequenas sementes em sua mão. A professora de ciências disse que é a época certa para plantar. Augusto ajoelhou-se ao lado dela, observando com atenção suas mãos pequenas e habilidosas, fazendo pequenos buracos na terra. "Você acha que vão crescer bem?" perguntou ele. Mariana assentiu com convicção. "Tudo o que é plantado com amor cresce forte. Foi a mamãe que me ensinou." "Sua mãe é muito sábia", concordou Augusto, ajudando-a a cobrir as sementes com terra. "Igual a você", disse Mariana, surpreendendo-o. "Vocês são diferentes, mas os dois são sábios. A mamãe sabe coisas do coração e você sabe coisas da cabeça. Juntos vocês sabem tudo o que é importante." Augusto sorriu, tocado pela observação. "E você, o que sabe?" Mariana pareceu considerar a pergunta com seriedade. "Eu sei que as pessoas podem mudar quando encontram amor de verdade. Como você mudou quando nos encontrou." Aquelas palavras simples, ditas com a inocência e sabedoria próprias da infância, tocaram Augusto profundamente. Ele abraçou a filha, sentindo uma gratidão imensa por aquela segunda chance que a vida lhe concedera. Naquela mesma tarde, a escola realizava uma apresentação especial pelo Dia dos Pais. Augusto sentou-se na plateia ao lado de Joana, sentindo-se estranhamente nervoso. Era a primeira vez que participava oficialmente como pai de Mariana em um evento público. Quando chegou a vez da turma de Mariana, a professora anunciou que os alunos leriam redações sobre seus pais. Um a um, os estudantes subiram ao pequeno palco improvisado. Finalmente chegou a vez de Mariana. Vestindo um vestido amarelo com estampas de flores, a menina parecia radiante de saúde e felicidade, tão diferente da criança pálida e frágil de meses atrás. Ela ajustou o microfone e começou a ler com voz clara. "Meu pai não chegou primeiro em minha vida. Por muito tempo, era apenas eu e minha mãe contra o mundo. Mas um dia, durante uma tempestade muito forte, ele bateu à nossa porta. Estava perdido, doente e com medo. Não sabia que nos encontraria ali. Foi o destino que o trouxe de volta para nós. Meu pai é como alguém que aprende a pedir desculpas todos os dias, não com palavras, mas com ações. Ele pinta paredes, planta flores, me ajuda com a lição de casa e segura a mão da minha mãe quando pensa que ninguém está vendo. Alguns pais estão presentes desde o primeiro dia. O meu chegou quando eu já tinha 9 anos, mas isso não importa, porque ele escolheu ficar. Escolheu ser meu pai quando poderia ter ido embora. Descobri que existem muitos tipos de coragem no mundo, e uma delas é a coragem de recomeçar, mesmo quando parece tarde demais. Meu pai me ensinou que nunca é tarde para fazer a coisa certa, que podemos nos perder por um tempo, mas sempre podemos encontrar o caminho de volta para casa. E nossa casa não é apenas um lugar com paredes e teto, é onde as pessoas que amamos estão. Hoje, quando olho pela janela e vejo os girassóis que plantamos juntos crescendo no quintal, lembro que meu pai é como essas flores. Demorou para encontrar a direção certa, mas agora está sempre voltado para o sol. E o sol da vida dele somos eu e minha mãe. Quando Mariana terminou, o auditório estava em silêncio, muitos olhos marejados pela emoção. Augusto mal conseguia respirar, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Ao seu lado, Joana também chorava silenciosamente, sua mão encontrando a dele no espaço entre suas cadeiras. Mariana desceu do palco e correu para abraçá-los. Naquele momento, sob os olhares emocionados da pequena comunidade de Águas Claras, eles eram simplesmente uma família.
imperfeita, reconstruída, verdadeira. Ao voltarem para casa após a apresentação, Mariana correu para seu quarto, voltando, com algo nas mãos, um desenho. Fiz isso para você, disse ela, entregando-o a Augusto. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas, uma mulher, uma menina e um homem, em frente a uma casa com girassóis no jardim. No canto superior, em letras coloridas e ligeiramente tortas, estava escrito: "Agora você mora aqui", com uma flecha apontando para um grande coração que envolvia a família. "Virei o desenho", sugeriu Mariana. No verso havia uma mensagem, simples, escrita com a caligrafia infantil e cuidadosa. Para meu pai, que aprendeu a voltar para casa. Naquela noite, depois que Mariana adormeceu, Augusto e Joana sentaram-se na varanda recém-construída, observando as estrelas que pontilhavam o céu escuro de águas claras. A mão de Joana repousava sobre a dele, um gesto simples que carregava, a promessa de um futuro compartilhado. "Você realmente vai ficar?", perguntou ela, sua voz quase um sussurro na noite tranquila. "Para sempre", respondeu ele com convicção. "Encontrei meu lugar no mundo, Joana, bem aqui ao lado de vocês duas." Joana sorriu, inclinando-se para um beijo suave, o primeiro desde o reencontro. Um beijo que falava de perdão, recomeço e possibilidades. No quintal escurecido pela noite, os pequenos brotos de girassol que Mariana plantara começavam silenciosamente a romper a terra, buscando a luz que viria com o amanhecer. Assim como a família que, após tempestades e separações, encontrava finalmente seu próprio caminho para a luz. No sábado seguinte, foram juntos ao mercado local. Mariana usava um vestido amarelo com flores e carregava nas mãos pequenas uma sacola de tecido azul. Augusto caminhava alguns passos atrás, carregando legumes e arroz. Joana escolhia frutas frescas para a semana, ocasionalmente lançando olhares carinhosos para os dois. Observando aquela cena simples, Augusto compreendeu que, mesmo sem promessas grandiosas, havia encontrado seu lugar no mundo. Um lugar de verdade, construído não sobre concreto ou riqueza, mas sobre a certeza de que, mesmo após destruir tudo, ainda era possível reconstruir algo, desde que houvesse quem estivesse disposto a acolher, como aquela menina que, durante uma tempestade, abriu sua casa para um estranho que um dia ela reconheceria como pai.